No programa de hoje, vou responder as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram sobre algumas dúvidas que vocês têm. Fique ligado. Oi pessoal, tudo bem com você? Que bom estar aqui com você mais uma vez no programa Vivências, que é um programa onde nós trazemos aqui as nossas vivências, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, né? O que está acontecendo hoje na nossa vida. E como eu já te expliquei, e se você é assíduo meu aqui, você já sabe, nós temos 3 formatos do programa Vivências, né? Nós temos as explanações, que eu trago sempre um tema relevante aqui para você, um tema atual. Temos as entrevistas também, dentro do mesmo contexto de relevância. E temos as respostas às perguntas de vocês. Então, um tempo antes, eu abro a caixinha ali no meu Instagram, no @psicóloga Ana Gláucia Lima, para entender quais são as dúvidas de vocês, o que está acontecendo com vocês, porque a ideia do programa é essa, da gente estar perto, da gente se ajudar, da gente trocar as nossas vivências. Eu penso que tudo é uma questão de construção, não é verdade? Então nós estamos juntos para construir conhecimento, habilidades, saúde mental, comportamentos adaptáveis. Eu acredito que é nesse sentido que o programa Vivências existe. E aí eu abri a caixinha de perguntas esses tempos atrás e vocês perguntaram várias coisas que eu vou tentar dar uma resumida aqui para a gente conversar, tá bom? Bom, como uma primeira pergunta que surgiu ali para mim é o que fazer com a dúvida no relacionamento? Então, o que eu faço se em um determinado momento, eu acredito que seja um relacionamento amoroso aqui, né? Eu começo a ficar em dúvida dessa relação. Eu quero trazer para você que dentro de relacionamentos conjugais, amorosos, nós fazemos alguns movimentos de conexão, desconexão e reconexão. Nós não vivemos a lua de mel todo momento, não é verdade? Você que é casado ou você que namora, você sabe do que eu estou dizendo. Nós não vivemos essa lua de mel a todo momento. Nós temos os momentos de desconexão. E nos momentos de desconexão a gente tem que tomar cuidado para a gente não se reconectar em outros lugares aí. A gente precisa olhar para isso. E quando a gente lança, né, acontece de vir alguma dúvida em relação ao nosso relacionamento, é um sinal, como a febre que acontece no nosso organismo. A febre é ruim, ou a dor também é ruim, mas é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Então, se eu estou em dúvida, eu preciso entender se é alguma coisa que está acontecendo naquele momento e mexeu com alguma crença, algum valor meu, e aí me pôs em xeque, ou se é alguma coisa de insegurança minha mesmo, se tem a ver mais comigo do que com o relacionamento. Então, a dúvida nada mais é de que um momento e um ponto de atenção para entender se é em relação ao meu relacionamento ou em relação a mim. E a dúvida acaba sendo norteadora para outras questões. É super importante a gente parar, refletir e, recalcular as rotas. E recalcular as rotas não necessariamente é você sair dessa relação. Recalcular as rotas e talvez fazer uma rodada de feedback e entender se vocês continuam com os mesmos valores, com objetivos semelhantes, se existe algo para ser reconectado, se existe algo aí que ficou um nozinho que a gente precisa olhar. Então a dúvida, o que eu faço com a dúvida? Eu dou lugar para a dúvida, eu chamo essa dúvida para conversar, para entender se essa dúvida é em relação a alguma coisa contextual, ou se é em relação a mim, se é em relação ao outro, se de fato eu estou levando esse relacionamento e nunca parei para pensar porque eu tenho medo de tomar uma decisão, sabe? Então traz a dúvida, não coloque para debaixo do tapete. Isso é o que a gente fala em todas as situações. Traga para tomar um café com você, traga para você tentar entender se é uma coisa situacional, circunstancial,
ou não. Não tenha medo da dúvida, não tenha medo de colocar o seu relacionamento em xeque, assim. Não tenha medo de talvez ter que tomar um posicionamento. Não tenha medo, porque muitas vezes a gente precisa de conversas difíceis. Eu ouvi isso esses dias. Conversas difíceis para evitar relacionamentos difíceis. E a dúvida, ela vem para mexer esse doce, tá? Então, sobre isso, eu acho que é interessante você trazer a dúvida para tomar um café. A segunda pergunta é: como saber se estou só estressado ou se pode ser depressão ou ansiedade? Transtornos mentais, as psicopatologias, gente, elas são diagnosticadas dentro de um contexto de intensidade, recorrência e prejuízo. Quando eu tenho algum sintoma de ansiedade, um sintoma de humor deprimido, mas isso não é recorrente, intenso e não traz prejuízo, eu posso estar respondendo a um episódio de estresse. Eu posso estar trabalhando demais, eu posso ter dormido pouco, eu posso estar aí com algum problema de saúde, eu preciso dar uma olhada, fazer um check-up. Eu posso estar respondendo a alguma situação circunstancial. Agora, quando que eu sei que não é estresse e é um transtorno psicopatológico, é na intensidade, na recorrência e no prejuízo. Se isso está intenso, recorrente e está dando prejuízo. O que é prejuízo, Ana? Prejuízo funcional, prejuízo pessoal, não consigo dormir, não consigo fazer minhas atividades, não tomo mais banho, não quero sair de casa, estou faltando no trabalho. É isso que a gente entende de prejuízo. Então, o transtorno, ele está enquadrado no prejuízo. Por exemplo, quando que eu sei que eu tô com um problema no estômago ou eu tô com uma dor porque, sei lá, eu comi demais? Sabe quando você come demais e fica empanzinado? Como eu sei se é só esse momento que eu comi demais ou se eu aí eu preciso fazer uma endoscopia, um H. pylori, alguma coisa assim? Intensidade, recorrência e prejuízo. Então, a doença, o transtorno mental, algo mais grave, está nesse sentido, né? Eu conversei com uma pessoa essa semana que falou que a filha estava com febre, deu os remedinhos de febre lá, passou, a febre não voltou. Quando que ela leva no hospital? Ela, segundo ela, Ana, eu vou levar no hospital se isso voltar e ficar recorrente. Então é dentro desse pensamento, tá? Você pode estar estressado. E não necessariamente com um transtorno de ansiedade ou um transtorno de depressão. A gente tem que tomar muito cuidado com a psicopatologização. Quando as pessoas começam a psicopatologizar tudo. Eu tenho uma ansiedade, está com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Olha só, isso é muito grave, gente. Eu alterei meu humor por conta de uma TPM, é bipolar. Entende? Não é sobre isso, tá? Nós vivemos na contemporaneidade, no capitalismo, sim, desenfreado, na comparação injusta, e a gente responde a essas situações também. Então pode sim ser só um estresse, tá? Outra pergunta é: como impor limites sem parecer egoísta? Gente, é tão interessante isso, porque muitas pessoas têm dificuldade de dizer não e parecer egoísta. O que vão achar de mim? O que vão pensar sobre mim? Isso diz muito sobre si mesmo, né? Quando a gente se preocupa com o que o outro vai pensar, o que vão achar, o que vai acontecer, isso diz muito sobre nós, sobre a nossa tríade cognitiva, sobre a nossa visão de nós mesmos, do outro, do mundo e do futuro. Como que a gente impõe limites sem ser egoísta? A gente precisa saber qual é a diferença do egoísta, uma pessoa egoísta, e qual que é a diferença de uma pessoa que impõe limites. O egoísta, a pessoa que é egoísta, que é esse ego voltado para si, é uma pessoa que não é que ela se coloca em primeiro lugar. Não é só isso. Ela passa por cima dos outros, sem pestanejar. É uma pessoa que não tem empatia, é uma pessoa que não tem respeito pelo outro. Ela passa do limite. Agora, quando nós começamos a colocar limites, pode ser que a outra pessoa não goste, mas a gente não está passando por cima do outro, a gente está impedindo com que o outro passe por cima de nós. O colocar limites é um ato de amor próprio. É um ato de entender até que ponto a pessoa consegue ir naquela relação com a gente, independente se é amorosa ou não.
Então entenda e muito cuidado com esse altruísmo meio disfarçado de abuso, das pessoas não gostarem de receber os limites que a gente impõe, né? As pessoas não gostam disso, as pessoas querem cada vez mais, e algumas pessoas querem cada vez mais o que convém. E o que convém muitas vezes passa por cima de outras pessoas. Então quando você estiver numa situação que você precisa colocar limite, eu penso que é importante você pausar, respirar e entender, calma, por que eu estou colocando esse limite? Por que eu estou dizendo não? Para me proteger? Porque realmente a pessoa está passando desse limite? Qual que é o objetivo disso? Porque aí fica mais fácil de você entender e se posicionar. E entender por que eu não consigo colocar limite? O que eu quero provar para quem? Do que eu tenho medo se eu colocar limite? Isso é super importante também, porque você pode descobrir aí uma dificuldade que você tem nessa percepção do outro ficar bravo com você, alguma coisa nesse sentido. Então, como colocar limites sem ser egoísta, preste atenção na situação que você está e nos sentimentos que vêm dessa situação, que emergem dessa situação, para ver se esses sentimentos eles têm relação com o medo de perder o outro, o medo de desagradar o outro. Porque esse medo você pode entender como um egoísmo, e não necessariamente é um egoísmo, é só uma dificuldade nessa habilidade. E muitas vezes, eu conversei com uma pessoa sobre isso também, muitas vezes você não precisa falar não, acabou e ponto. Existem muitas formas de você dizer a mesma coisa. Vamos sair hoje à noite? Não. Eu quero ir na sua casa. Não sei se já aconteceu com você. Eu quero ir na sua casa, quero fazer uma janta na sua casa, e você não quer receber ninguém em casa. Porque está cansada, enfim. Não quero receber ninguém em casa. Essa é uma resposta. Eu queria te ver, acho que é legal a gente se ver, mas eu não queria ir em casa, eu também queria sair um pouco, eu queria me divertir um pouco, pode ser? É a mesma coisa que você está dizendo de não vir em casa, mas de outra forma. Então acho que a gente tem que desenvolver a habilidade de assertividade também, tá bom? Outra pergunta que fizeram também é como lidar com pessoas tóxicas sem culpa? O que são pessoas tóxicas, né? Acho que a grande questão é o que são pessoas tóxicas, porque pessoas tóxicas não são as pessoas que não fazem as nossas vontades. Porque, aquela pessoa lá, a minha mãe, por exemplo, minha mãe fica pegando no meu pé, quer saber onde eu tô, minha mãe é tóxica. Não. Tóxico, gente, é algo que é envenenamento. O que é uma coisa tóxica? Que vai trazer uma doença pra gente. Não toma aquilo lá que é tóxico. Não come aquilo que é tóxico. E traz doença pra você. Então, uma pessoa tóxica é uma pessoa que traz doença pra você, né? Dentro dessa ilustração. Então, não são pessoas difíceis, não são pessoas que você não tem o mesmo pensamento, não tem a mesma visão de mundo. Isso aí é a liberdade de cada um ser e estar. Pessoas tóxicas são pessoas que te sugam. Então, em primeiro lugar, a gente tem que fazer essa diferenciação, que não é todo mundo que você não tem um bom convívio que vai te sugar. E aí, como que a gente lida com pessoas que nos sugam? Quando você identifica as pessoas que te sugam, você vai precisar colocar aquele limite que a gente falou na outra questão. Porque aí são pessoas que têm dificuldades emocionais, né, que precisam de ajuda. Eu acho que uma forma da gente lidar com essas pessoas é sinalizar para essas pessoas que elas precisam de ajuda. E uma das formas que você está ajudando essa pessoa é colocar limites. Você está entendendo? Não é toda pessoa que é tóxica. Porque realmente, se você for lidar com toda pessoa que não tem o mesmo pensamento que você, de uma forma, né, de toxicidade, você vai ficar sem ninguém do seu lado, você vai ficar com culpa mesmo. Porque não é todo mundo que é tóxico. Às vezes as pessoas pensam diferente. Às vezes as pessoas não se identificam com você. Então, quando você identifica uma pessoa tóxica de verdade, você sinaliza que ela precisa de atendimento, porque é uma pessoa que precisa de ajuda. Uma pessoa talvez com uma personalidade dependente com você, uma pessoa que tem às vezes um transtorno de personalidade, enfim. Ela precisa de ajuda, você sinaliza isso e aí você coloca limites. Porque aí você consegue perceber que vai virar um problema. E aí, com certeza, nesse sentido, você diminui a culpa nesse seu movimento de colocar limite com essa pessoa.
Então isso é super importante. Então, dentro dessa questão, o mais importante é a gente identificar o que é uma pessoa tóxica e o que não é, né? Como cuidar, próxima pergunta, né? Da saúde mental com a rotina corrida. Muitas pessoas entendem que cuidar da saúde mental é você ter que fazer terapia toda semana, é você ter que ir para o psiquiatra toda semana, ou a cada mês, enfim. É você ter que ter uma vida assim como as celebridades mostram. Não, muitas vezes a gente tem uma vida corrida e a gente consegue introduzir na correria da nossa vida uma pausa de 1 minuto, de uma respiração diafragmática. A gente consegue incluir na correria da nossa vida uma caminhada de vez em quando de 20 minutos, 30 minutos. A gente consegue diminuir as mídias sociais, a gente consegue diminuir o que a gente consome de situações nas mídias sociais, a gente consegue beber mais água, comer mais saudável, né? A gente consegue fazer algumas escolhas na hora da nossa alimentação. Então são algumas coisas que a gente consegue introduzir na nossa vida que às vezes não tem um custo, que você não tem para investir hoje e não tem um custo financeiro e de tempo. O que é 1 minuto na sua manhã, 1 minuto na sua tarde, 1 minuto na sua noite? Quantos minutos, pensa comigo, eu e você, ficamos no celular cuidando da vida dos outros? Quantos minutos a gente fica? Ou quantos? Ana, mas eu nem tenho redes sociais. Quantos minutos você fica cuidando da vida dos outros pessoalmente, né? Fofocando da vida das pessoas? Então, se você pode, 1 minuto, você cronometra no seu relógio. Você vai fazer respiração diafragmática. Respirar pelo nariz, soltar pela boca e prestar atenção na sua respiração. Fazer uma contagem da sua respiração. Sentir o seu corpo naquele momento. Isso é um treino de mindfulness. Isso é introduzir cuidado de saúde mental na sua rotina corrida. 1 vez por semana, se você tem um animal de estimação, você pode chamar ele para fazer com você. Dá uma volta no quarteirão. Uma volta em 2 quarteirões. Algo mais simples, algo mais tranquilo. Mas eu só vou fazer atividade física se for todo dia. Não, comece assim. Porque às vezes não é nem sobre corpo, estética, é sobre saúde mental. Então são algumas coisas que a gente consegue colocar no nosso dia a dia para a gente se cuidar e ter uma rotina mais saudável, tá bom? E para finalizar nossas perguntas de hoje é o que fazer quando alguém próximo diz que não quer mais viver? É muito delicada essa pergunta. Eu pensei bastante, né, de trazer inclusive essa pergunta para cá. Tivemos outras perguntas que eu não consigo trazer, né? Mas eu pensei muito de trazer essa pergunta para cá porque tá tendo um movimento muito grande nesse sentido e a gente sabe disso. Em primeiro lugar, a gente não pode minimizar sofrimento. Não acredito que você está falando isso de novo. Isso é minimizar sofrimento. Então, para uma pessoa chegar e falar sobre isso, não cabe a você e nem a mim julgar quais são as intenções dessa pessoa falar sobre isso. Ela está falando sobre isso. E por mais que a intenção seja o mais aleatório possível, ela precisa de ajuda. Então nós precisamos ajudá-la a chegar até um profissional de saúde mental. Porque não é natural, corriqueiro e nem culturalmente assim que a gente percebe na nossa cultura uma pessoa falar de formas assim veementes essa questão de não ter mais sentido na vida. Então existe um sofrimento grande por trás. Então a primeira coisa, não minimize o sofrimento dessa pessoa. A segunda coisa, se você pode ouvir, ouça e não se cobre resolver problemas de ninguém. Muitas vezes uma escuta ativa, qualificada é a melhor coisa que eu e você podemos fazer. E depois a gente, junto com essa pessoa, procurar um profissional de saúde mental que possa dar aí os melhores atendimentos para essa pessoa e entender o que está acontecendo de uma forma técnica, porque muitas vezes no senso comum a gente não sabe o que fazer. E não se cobre, porque às vezes realmente não é o seu papel. Seu papel às vezes é de escuta, seu papel é de chamar para sair, seu papel é de ser uma companhia. Não é um papel de uma escuta técnica. Então a gente precisa direcionar essa pessoa para uma escuta técnica. Faça isso, né? Se responsabilize nesse sentido. E eu acredito que
nesses movimentos que a gente faz com essa pessoa, a gente consegue ajudá-la a entender quando foi que perdeu o sentido de vida e a gente resgatar esse sentido para uma vida que vale a pena. Quero te agradecer muito por estar aqui, agradecer muito as perguntas que vocês colocaram no programa. De vez em quando eu abro a caixinha lá e a gente traz perguntas aqui. E a gente vai conversando sobre o que te angustia. Porque não adianta só eu ficar trazendo os conteúdos que eu acho relevantes, que são mesmo relevantes, mas se eu não toco teu coração, eu quero saber o que está acontecendo aí com você, quais são suas dúvidas, seus temores, seus medos, suas angústias, para que a gente consiga se ajudar e construir conhecimento juntos, construir uma vida que vale a pena juntos. Quero te agradecer muito por estar aqui, agradecer a sua presença, a sua paciência e o nosso encontro semanal. E toda semana, às 20 horas, nas terças-feiras, a gente tem um encontro marcado. Fique bem, eu espero que você fique bem e a gente se vê. Um grande beijo.